bem, gente? Hoje mais um diário de concurseira e eu vim falar sobre uma coisa que direto eu recebo comentário no blog, no Instagram, por e-mail, que é perguntando sobre cronograma. Para você estudar para concurso, como eu falei no vídeo anterior, uma das coisas essenciais é o planejamento e o seu planejamento de estudo. Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês, como eu faço. Lembrando que eu não sou coaching, lembrando que não é um vídeo aqui profissional, é um vídeo como se fosse de amigo para amigo. E eu vou falar de coisas que eu já aprendi com outros amigos que passaram em concursos de ponta, coisas que eu aprendi quando eu fiz um curso de coaching com o Vitor Ribeiro, que ele falou muito sobre planejamento. Então as dicas que eu vou estar dando aqui é como se fosse sentado com um amigo e a pessoa falasse: Thaís, como que você faz o seu cronograma de estudos? Eu estou imaginando você do outro lado como amiga e eu estou te passando essas informações, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o edital. Eu já falei também no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, tá bem legal. Mas eu falei no vídeo anterior que uma coisa que eu aprendi, que eu estou aplicando agora, é de estudar antes do edital sair. Né? Eu recebo também comentários perguntando: Thaís, o que eu faço quando o edital já saiu? Bom, quando o edital já saiu, o prazo é muito pequeno, tem 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, para você estudar tudo que tem no edital. Então é muito curto para você, até mesmo para você fazer um planejamento de estudo, você estudando 10 horas por dia, vai ficar muito corrido. Então, e como é que eu faço quando o edital não saiu? E aí? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o edital anterior e você vai montar um edital guia, que é o edital que vai te dar as diretrizes do seu estudo. Então você vai pegar o edital anterior e mesclar com concursos similares. Por exemplo, você quer estudar para o TST, STJ, que acabou de ter, né? A pessoa que estava sem o edital estudando para o STJ, o que a pessoa fez para montar o edital guia dela? Pegou o concurso anterior do STJ e deu uma olhada em concursos similares. Quais são os concursos similares que tinham acontecido recentemente? TST, TSE, CNJ. Então, a pessoa pegava o edital do STJ de 2008 e mesclava com aquilo que estava no edital, nesses editais de concursos recentes e que tem conteúdo parecido. Então, você fazendo essa mescla, por exemplo, dava para imaginar que talvez a arquivologia não fosse cair, gestão de materiais não fosse cair, porque gestão de materiais não caiu no CNJ, gestão de materiais não caiu no TST, não caiu no TSE. Dava também para ver que o conteúdo de direito administrativo seria uma coisa mais aprofundada. Então a gente monta mais ou menos assim. Eu quero mostrar agora para vocês, eu vou dar um zoom aqui na câmera, como que é o meu edital guia para a Câmara, por exemplo. Aqui eu fiz uma planilha e nessa planilha eu separei por matérias. Então aqui tem aqui Direito Constitucional. Direito Constitucional eu vou ter princípios fundamentais, mas dentro de princípios fundamentais o que eu preciso conhecer disso? Os fundamentos, objetivos fundamentais, princípios internacionais. E assim eu vou fazendo com todos. Ó, aqui. E aí, o que eu faço? Eu deixo de verde o que eu já estudei ou o que eu já domino. Deixo de amarelo o que eu já estudei, mas eu preciso estudar mais. E de vermelho o que eu ainda não estudei. Eu vou fazendo isso com todas as matérias, tá vendo? Direito administrativo, regimento interno, gestão de pessoas, gestão de materiais. E aqui nesse caso eu fiz o que eu disse para vocês. Eu peguei o conteúdo do edital passado da Câmara e mesclei, por exemplo, com o conteúdo do Senado. Mesclei, que é mais recente, né? O último do Senado foi em 2012. O último para técnico da Câmara foi em 2007. Mesclei também, por exemplo, com direito administrativo. No último edital da Câmara estava minúsculo, mas qual é a tendência dos concursos? Cobrar pesado o direito administrativo. Então, foi o que eu fiz. Aqui, toda vez que eu estudo, eu coloco um OK. Quando eu faço o meu mapa mental, eu coloco outro OK. E quando eu faço as minhas revisões, eu vou colocando os OKs.
Essa percentagem eu faço também quando eu vou fazendo os exercícios, e aí eu faço a percentagem com base no meu total de acertos líquidos. Então, por exemplo, CESP, a cada uma errada tira uma certa. Então, eu faço a minha percentagem com base nisso. Mas vamos lá para o cronograma. Aqui eu tenho um cronograma hipotético, tá, gente? Você vai fazer isso de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você tem de horas para estudar. Então, isso aqui você vai ter que montar com base na sua necessidade, na sua carga horária. Você vai fazer a sua adequação. Mas vamos considerar que uma pessoa que trabalha 7 horas por dia. Então, eu coloquei 4 horas diárias de estudo, de segunda a sexta. E coloquei uma revisão de 2 horas no domingo. Esse amarelinho toda vez que você for estudar, você vai fazer a revisão dos seus mapas mentais. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre mapas mentais. Nesse de hoje não tem como. Mas eu vou fazer a minha revisão, que é todo esse amarelinho aqui. A revisão de todos os meus mapas mentais. Então, antes de começar a estudar AFO, eu pego os meus mapas mentais e resumo tudo que eu já estudei até ali. Terminei de resumir, eu estudo conteúdo novo, que é o que está de verdinho. Eu gosto de estudar com ciclos de estudo. Então, se eu tenho 4 horas, eu estudo 2 horas, 2 horas e meia, ou 1 hora e meia de uma matéria, ou 1 hora e meia de outra. Porque eu acho que você consegue absorver mais. Então, você vê que eu coloquei aqui nesse caso hipotético, coloquei 2 matérias por dia. E eu coloquei português porque eu considerei, por exemplo, que a maior dificuldade da pessoa é português. Então, de 5 dias na semana, eu coloquei português em 3, que é para a pessoa tá tentando fechar essa debilidade que ela tem. Então, no primeiro dia AFO, segundo dia direito administrativo, quarto dia constitucional, sempre deixando a última 1 hora para português. No quinto dia, fazer revisão do regimento da Câmara e na segunda hora, fazer revisão de gestão de materiais, as 2 últimas horas estudar gestão de materiais. Na sexta-feira, revisão de gestão de pessoas, estudo 1 hora de gestão de pessoas, 2 horas de arquivologia. E aqui no domingo, que é esse que está de rosinha, você vai revisar novamente toda a matéria nova durante a semana inteira que você estudou. Então, aqui em AFO, você estudou sobre créditos adicionais. Direito administrativo, você estudou sobre responsabilidade civil. Direito constitucional, sobre orçamento, gestão de materiais. Enfim, tudo de novo que você estudou aqui nessa semana inteira, você pega e revisa aqui no domingo. Então, é basicamente isso o cronograma. Então, como vocês puderam ver, assim, mostrei o cronograma. É o que eu disse. Então, aqui eu coloquei até poucas matérias, porque você pode fazer seu cronograma de 2 formas. Se você tem poucas horas, como nesse caso aqui que eu montei, que a pessoa ela tem só 4 horas durante a semana, então aqui você vê que ficou de fora, por exemplo, gestão de pessoas eu coloquei, né? Algumas matérias ficaram de fora aqui, por exemplo, administração pública, administração geral, aqui não está sendo contemplado nesse cronograma. Então, a pessoa ela pode fazer de 2 formas. A cada 1 semana ela faz uma reformulação, muda. Então, na outra semana, ela vai dar um foco diferente. Aqui, 3 dias na semana, ela estudou português. Na outra semana, vamos supor que uma outra debilidade da pessoa é a administração pública. Então, ela vai colocar 1 hora por dia, 3 dias na semana, 4 dias na semana, administração pública. Ou você pode também... tem gente que gosta de estudar supetão, né? Então, segunda-feira, 4 horas de AFO. Terça-feira, 4 horas de constitucional. Isso, você que vai dizer se funciona ou não para você. Porque tem gente que consegue absorver mais quando divide e estuda 2 horas de português, 2 horas de constitucional. Mas tem gente que acha que 2 horas é muito pouco e a pessoa não consegue avançar muito na matéria.
Se você também tem mais horas de estudo, vamos supor que você tem 8 horas por dia, você hoje está só estudando para concurso, você vai aumentar aqui e vai colocar as matérias. Sempre lembrando de, mesmo que você goste de estudar 4 horas direto uma matéria, no outro turno, à tarde, estuda outra matéria. Porque aí você consegue avançar em várias matérias ao mesmo tempo. Se você estuda só uma matéria, às vezes você vai conseguir fechar no edital inteiro constitucional administrativo, mas você vai estar toda capenga em gestão de materiais, em gestão de pessoas, em administração pública. E o que não é legal, porque tem concursos que têm peso diferenciado, mas no CESP a maioria dos concursos eles têm o peso igual. Lembrando que na parte de conhecimentos específicos, a quantidade de itens é maior. Então, quando você for montar o seu cronograma, você também precisa pensar nisso. Você não pode estudar só constitucional. Se constitucional é conhecimento básico, vai cair no máximo 10 itens. Enquanto a administração geral, por exemplo, é conhecimentos específicos e cai 20, 30 itens. Então, isso você também tem que pensar quando for fazer seu cronograma. E, deixa eu ver se eu estou esquecendo. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei outras coisas aqui também. A pessoa faz atividade física, tem igreja. Nesses aqui, ó, deixei sábado livre para a pessoa poder passar com a família, sair. Eu sou muito adepta de você ter um momento da sua semana de lazer. Eu já vi muita gente estudando 10 horas por dia, todos os dias, e a pessoa, sabe, entrar num colapso nervoso. Eu acho que vale a pena você estudar 10 horas por dia todos os dias, quando o edital já saiu, você está nos últimos 2 meses. Agora, sem o edital em vista, ou faltam 4 meses para a prova, você ficar nesse ritmo intenso, eu acho que é um pouco perigoso. Então, faz o seu cronograma, mas faz de um jeito flexível. Eu estava vendo um dia desses no YouTube uma pessoa ensinando a fazer um cronograma, e a pessoa considerou o horário de 6 horas da manhã à meia-noite. Só que, cara, a pessoa tem o tempo que ela vai tomar banho, tem o tempo que ela vai comer, tem o tempo que ela vai ao banheiro, que ela vai beber água. Então, você não pode também fazer um horário, nossa, eu vou estudar 12 horas por dia, e não pensar nessas coisas, porque senão você também entra numa neura de, eu não posso ir no banheiro que eu tô estudando, é tempo de estudo que eu tô perdendo. Não, gente, tem que ser com equilíbrio. Pessoa, para passar bem concurso, ela tem que estar com o emocional dela bem, e emocional bem, a pessoa tem que estar equilibrada, espírito de equilíbrio. Também não vai, sabe, viajar na maionese e querer fazer as coisas muito radicais, não, que isso pode fazer mal. Então, você também tem que considerar, se você estuda, faz cursinho, você vai colocar no seu cronograma o tempo que você passa no cursinho. Se você faz, se você trabalha, se você tem tudo, você vai colocar aqui no seu cronograma. Eu fiz um bem basicão só para te dar uma ideia. E quanto à questão também do conteúdo programático, eu acho bem legal distribuir assim, porque você consegue ter clareza do que exatamente você já sabe do seu edital. Para você passar no concurso, você precisa saber o conteúdo. O concurso, por exemplo, o concurso do STJ foi dificílimo, né? Todo mundo, nossa, foi muito difícil. Às vezes você estudou tudo que caiu naquele edital, mas você não estudou na profundidade que a prova cobrou. Então você tem que também, quando você distribui o edital assim, você consegue ter uma exata noção daquilo que você não sabe e precisa estudar mais. Então, é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te responder. Se tiver outros pedidos também, deixa aí nos comentários pra gente fazer nos próximos vídeos. E é isso aí, gente. Espero ajudar. Boa sorte, pra nós que continuamos nos estudos. Força na peruca e que a gente tenha fé na nossa caminhada que a gente vai conseguir. Então, valeu, galera. Beijão.